Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco de um subitem do gasto agregado chamado genericamente de outras despesas. Esse subitem é também um agregado de outros itens que serão desenhados de maneira mais detalhada em vídeos posteriores. O vídeo é feito com o intuito de suscitar o debate e melhor qualificar ele. Como fonte para o vídeo, vou utilizar o livro do Fábio Jambiag, Tudo sobre o déficit público, o Brasil na encruzilhada fiscal. O conteúdo desse vídeo pode ser achado no capítulo 8 do livro. Como sempre, fica a recomendação de ler o material primário para entender melhor e até mais a fundo o tema. O objetivo do vídeo é começar a esmiuçar as chamadas outras despesas, entre aspas, que são divididas em muitas despesas com menor impacto individual. É como se, ao abrir uma gaveta para ver o que tem dentro, existissem outras gavetas menores com mais detalhes dentro de cada uma delas. Dessa forma, entramos num loop para detalhar cada vez mais as despesas, o que é fundamental para realmente compreender o gasto. Os zooms sucessivos em cada gaveta serão dados nos próximos capítulos do livro, o que implica que serão feitos novos vídeos para esses próximos detalhes. Aqui, por hora, vamos falar dos maiores números dos grandes grupos, ou seja, das maiores gavetas, e sua variabilidade, apontando também a exceção que foi 2020. Então, vamos lá. A política da conciliação é um relaxamento da tensão entre a vida como ela deve ser e a vida como ela é. James Barber, cientista político norte-americano. Já foi dito de muitas formas e em muitos momentos que todos são a favor de cortes de despesa no gasto público como um todo, mas não de cortes em gastos que beneficiam uma categoria em particular. Defende-se comumente o corte abstrato, um corte que de alguma forma não afete ninguém. Agora, falando acerca da relação entre os governos e o orçamento público, o autor comenta que em democracias os governos tendem a maximizar o retorno eleitoral do gasto público para vencer eleições, e que cada país se ajusta a essa realidade, tentando combinar os interesses partidários com as limitações impostas pela macroeconomia das mais diversas formas. Dentro desse contexto, o gasto público atua como um mecanismo de distensão das pressões políticas, quando a realidade econômica assim o permite. E para tomar qualquer decisão, seja para gastar mais ou para cortar gastos, é importante ter um raio-x da situação fiscal. E como está o raio-x do Brasil? Em 1996, havia um superávit de 0,3% do PIB, ao passo que em 1997 houve um déficit também de 0,3% do PIB, representando uma piora do quadro fiscal de 0,6%. E como isso ocorreu? Por meio do aumento do gasto primário de 13,3% em 96 para 14,4% em 97. E, de novo, vem a pergunta à mente, sempre abrindo as gavetas. Como isso aconteceu? Como foi feito o aumento desse gasto? Nesses anos especificamente, houve uma queda com o gasto com o pessoal, ao passo que o gasto com o INSS permaneceu quase estável, um aumento de apenas 0,1% do PIB. Então, o aumento se deu basicamente por acréscimo nas chamadas outras despesas de custeio e capital, as OCC, de 3,6% para 4,8%. Como se pode perceber no nome do vídeo, vamos continuar comentando acerca da OCC, para entender melhor essa parte do raio-x brasileiro. Todavia, para avaliar o raio-x fiscal do Brasil, principalmente em quesito histórico, existe um desafio estatístico. Em 1997, houve uma mudança da metodologia contábil de apuração do resultado primário do governo central, e essa responsabilidade foi transferida da Secretaria de Política Econômica para a Secretaria Nacional do Tesouro. Apesar disso, é possível realizar um encadeamento de dados semelhantes com pequenos problemas comparativos de metodologia, e ainda assim conseguir ter uma visão clara da situação até a data de 1991. No caso da OCC, a situação é mais crítica. Havia um apagão quase completo, com estatísticas divulgadas irregularmente e sem listar todos os componentes do gasto. Para se ter noção, de 1996 para 1997, houve um aumento de 37% do gasto sem um motivo claro.
Apesar disso, com o passar dos anos, sua composição se tornou mais conhecida e foram mantidos os critérios de apuração, permitindo a análise, sendo que essa melhoria ocorreu principalmente nos últimos 20 a 25 anos. No decorrer do capítulo, o autor aponta a necessidade de serem realizadas duas distinções, e as ilustra com a seguinte fala: é compreensível que, se há denúncias de corrupção, um cidadão comum julgue que as contas públicas sejam marcadas pela opacidade. Todavia, aponta que existem duas considerações especiais, uma acerca da corrupção e da sua comparação com outros gastos e, em segundo lugar, acerca da transparência das contas públicas. Vamos falar primeiro da corrupção. Precisamos destacar aqui a dimensão relativa das coisas. A corrupção geralmente está associada a obras públicas. E vamos colocar um exemplo. Se o gasto federal é de 20% do PIB e o investimento de 1% do PIB, e se nós supuséssemos que haja um sobrepreço de 25% das obras, o gasto sem corrupção seria de 0,7 a 0,8% do PIB. Então, estaremos falando de um desvio de 0,2 a 0,3% do PIB, ou seja, entre 1 e 2% do gasto aproximadamente. Aqui é de suma importância deixar claro que é importante denunciar o que ocorre com 1 ou 2% da despesa, mas não podemos esquecer dos demais 98 a 99% do gasto. Colocando em um exemplo do mundo real, seria como se, em um condomínio de um prédio, as contas fossem de R$ 2.000 mensais. Há uma suspeita de que o síndico está aumentando a arrecadação em R$ 20 para passar a mão no dinheiro, mas, mesmo nesse cenário de possível roubo, os demais moradores não percebem que a arrecadação atual de R$ 1.800 não fecha as contas de R$ 2.000. Podemos colocar 1980 se tirarmos os R$ 20 do preço da corrupção. Mas, de qualquer maneira, os 1.800 arrecadados não conseguem pagar as contas de 1980. E, principalmente, não prestam atenção de que não existe roubo nos R$ 1.800 arrecadados, mas existem problemas de má gestão dos recursos e de arrecadação insuficiente para pagar as contas. O segundo ponto a ser feito é destacar sobre a transparência das contas públicas. Aqui, o autor afirma que o país, apesar de não ter conseguido se desvencilhar da chaga da corrupção, conseguiu estabelecer um excelente conjunto de estatísticas fiscais, que permitem analisar onde cada parte do orçamento de cerca de 1,5 trilhão de reais é gasta. Além disso, informa que não é possível que um gasto aumente fora do normal sem terem claros alertas para os gestores públicos. Na tabela de um capítulo anterior, podemos ver o comportamento geral das outras despesas ao longo do tempo e perceber que elas aumentaram de 3,9% do PIB em 1991 para um pico de 8,2% em 2015, finalmente decrescendo até o patamar de 6,4% do PIB em 2021, de acordo com a projeção feita à época da confecção do livro. O gráfico 8.1 mostra o comportamento do gasto das outras despesas ao longo do tempo, com a devida atenção para o ponto fora da curva que foi 2020 com a pandemia do coronavírus. Nota-se, entre picos e vales que se sucedem, uma evidente tendência de crescimento até meados da década de 2010, como foi visto anteriormente na outra tabela. Ainda, podemos perceber picos locais em 98, 2002 e 2015, e vales expressando perda relevante de espaço nos anos de 99, 2003 e 2016. Agora, na tabela 8.1, podemos ver como as despesas se comportaram em cada governo, respeitando a limitação que temos quando trabalhamos com médias. Os governos seriam, respectivamente, de Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma/Temer, de 2010 até 2018, e, por final, uma projeção do triênio não concluído do governo Bolsonaro, e um geral de 30 anos de 91 até 2021. Olhando a tabela, podemos traçar 3 conclusões gerais. A primeira seria de que, em cada um dos 4 períodos considerados antes de 2019, a taxa de variação real média superou o crescimento do PIB. Em segundo lugar, houve uma variabilidade importante nas taxas de crescimento, de 6,5% no período dos governos Lula
até 2,2% para o triênio de 2019 até 2021. E, por fim, que no conjunto de 30 anos, a taxa de crescimento real da variável foi de 1,8 vezes a taxa média de crescimento da economia. Em 2020, houve um evento extraordinário que afetou todos os países, algo fora do comum e com a perspectiva de melhora posterior. Esse evento incorreu também em uma redução extraordinária da receita, bem como um aumento extraordinário dos gastos, devido a compromissos que os governos assumiram com as suas populações. No caso brasileiro, foram 4 as modalidades de gasto mais afetadas no ano. Em primeiro lugar, temos o Corona Voucher, o auxílio de R$ 600 pago a dezenas de milhões de pessoas durante alguns meses. Em segundo, temos o aumento das transferências a estados e municípios para ressarcir parcialmente a perda de arrecadação do momento. Em terceiro lugar, temos subsídios para a manutenção de empregos e para cobrir empréstimos. E, por fim, despesas excepcionais com o setor da saúde, para o combate à pandemia. Tudo isso fez com que o gasto assumisse a trajetória elevada em relação a 2019, mas com uma perspectiva de melhora em 2021. Vale comentar que esses gastos foram realizados dentro do que a regra do teto prevê como exceções e são colocados no chamado extrateto, de maneira que não comprometem o cumprimento da meta fiscal. Analisando os dados da sessão anterior com a lupa, podemos observar que houve uma queda real da despesa primária do governo central em apenas algumas poucas ocasiões, nos anos de ajuste de 94, 96, 99, 2003, na recessão de 15 até 17 e em 2021, após o aumento explosivo do valor em 2020. Todavia, em todos os casos, como há uma rigidez de curto prazo nas despesas com o pessoal e com o INSS, o ajuste se deu essencialmente no OCC. Em 1996, a despesa caiu de 13,6% para 13,3% do PIB, fruto em parte da redução do OCC de 3,8% para 3,6% do PIB. Em 1999, a despesa geral foi de 14,8% para 14,6%, decorrente de um ajuste de 5,1% para 4,8% do OCC. Em 2003, o gasto caiu de 15,9% para 15,1%, já em um cenário de inflação um pouco maior, que contribui para os esforços de redução do gasto, mas tendo como grande contribuição a queda do OCC de 5,1% para 4,4%. Entre 2015 e 2017, houve um corte do OCC de 8,2% para 6,7% do PIB, porém sem impacto no gasto geral em porcentagem do PIB, porque o PIB também encolheu. Por fim, em 2019, a despesa geral saiu de 19,6% para 19,4%, com o corte de 6,8% do OCC para 6,5% do PIB. Esse comportamento é o classicamente chamado de uma variável de ajuste, ou seja, é o OCC que sofre grandes variações e que se ajusta de acordo com o gasto e com a arrecadação. A variação no gasto com o pessoal e com o INSS pode variar um pouco de um ano para o outro, mas apenas um pouco. Enquanto isso, se a situação fiscal permite, é na rubrica de ajuste que o gasto crescerá mais, como em 1997. Ao contrário, se as coisas vão mal, é nela também que ocorrerão os cortes nos anos de aperto fiscal, em uma proporção que é impossível de fazer subitamente nos outros agregados. O resultado é a grande irregularidade do crescimento dessa taxa com o passar dos anos, e que pode ser visualizada até 2019 no gráfico 8.2. Aqui cabe por fim uma pequena observação de que antes do Plano Real era possível fazer um corte nos gastos apenas pelo engavetamento da despesa por alguns meses, dada a inflação de 20 a 25% por mês, algo que, ainda bem, não é mais possível. Quando se escuta que se deve fazer um ajuste fiscal de 2%, dentro de um gasto agregado de 20%, é natural pensar que não deve ser tão difícil. Afinal de contas, uma pessoa conseguiria viver com 10% a menos de sua renda durante um ano, embora com muito sacrifício, mas ela não morreria. Porém, para o gasto público, a coisa muda de figura quando se leva em conta o engessamento da despesa.
Se a despesa é de 20%, mas não se pode mexer em 6% por uma razão, em 4% por outra razão, eventualmente podem sobrar como gastos passíveis de compressão apenas 3%, e cortar 2% de 3% seria algo brutal, além de que as consequências são reais e se aplicam no mundo real, com menos dinheiro para a segurança pública, para a saúde, para a pesquisa, etc. Dentro desse agregado em que se pode fazer cortes, podem ser constatadas duas coisas. Ao longo do tempo, foram inseridos elementos nele que antes não figuravam na despesa, e alguns desses elementos se tornaram rígidos, valendo o mesmo raciocínio para o gasto com pessoal ou com o INSS, que é, não pode cair muito de um ano para o outro. Um exemplo é o seguro-desemprego. Ele tendeu a ser em torno de 0,8 a 0,9% do PIB nos últimos anos. Pode-se trabalhar no desenho de novas regras para mudar essa realidade ao longo do tempo, mas não há como reduzir drasticamente de um ano para o outro, e a regra é clara: quem ficar desempregado e fizer jus ao auxílio receberá e ponto final. Ocorre coisa parecida com o Bolsa Família. Com o pente fino, seu custo pode ser reduzido um pouco, digamos de 33 bilhões para 30 bilhões, mas nenhum governante seria louco de cortar o orçamento desse programa, de 33 bilhões para 10 bilhões de uma vez, já que as consequências sociais e políticas seriam devastadoras. E qual o resultado disso tudo então? Depois de alguns anos, a despesa do OCC também começa a ficar rígida, pois o que podia ser restrito e cortado já foi, permanecendo apenas os gastos que também possuem regras mais rígidas. Por isso, é preciso entender o OCC como uma salada, uma mistura de despesas muito diferentes, umas muito elásticas e outras muito pouco. Exemplos dessa salada poderiam ser o gasto com o Bolsa Família e um gasto hipotético com uma bolsa para crianças assistirem aulas de música em um município aliado do governo. Quando a economia exigir a restrição, com certeza o corte será feito primeiro na música das crianças, como dita o mundo das decisões político-orçamentárias. O problema surge depois que todos esses cortes já tiverem sido feitos, quando o ajuste ficará bem mais complicado. Por fim, em outros vídeos serão abordados os detalhes do OCC em seus diversos componentes, diferenciando as despesas obrigatórias daquelas que não o são, isto é, as despesas discricionárias. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se tiver alguma colocação, ela pode ser feita nos comentários abaixo. É isso aí, até a próxima, pessoal!